Na antiguidade, as pessoas que olhavam para o céu noturno faziam perguntas semelhantes às que fazemos nos dias de hoje. Seria o universo infinito? De onde viemos? Para onde vamos? Muitas dessas perguntas continuam sem resposta. Dizia-se que essas pessoas abstraíam demais, sem poderem comprovar as suas teses. Eram os filósofos daqueles tempos. Quando Galileu aperfeiçoou o telescópio e mapeou as 4 principais luas de Júpiter, iniciou-se um processo lento de distanciamento entre a ciência e a filosofia. É que os instrumentos de medição foram evoluindo paulatinamente, até que os estudiosos dos nossos tempos optaram pela tese de que somente existe aquilo que pode ser medido diretamente. Lord Kelvin, físico inglês, 1824 a 1907, deixou isso bem claro. Tenho afirmado frequentemente que quando se pode medir aquilo que se está falando e exprimir essa medida em números, fica-se sabendo algo a seu respeito. Mas, quando não se pode exprimi-la em números, o conhecimento é limitado e insatisfatório. Ele pode ser o começo do conhecimento, mas o pensamento terá avançado muito pouco para o estágio científico, qualquer que seja o assunto. Quando Heisenberg, alguns anos depois da morte de Lord Kelvin, postulou o seu princípio da incerteza, esse baluarte da física teve as suas bases sacudidas. Halliday Resnick, no livro Física 4, a página 310, nos diz: alguns físicos acreditam que apenas as grandezas susceptíveis de serem medidas têm significado real em física. Só se conseguisse focalizar um supermicroscópio em um elétron ou um átomo e se pudesse vê-lo percorrendo a sua órbita, seria lícito declarar que essa última tinha significado. Entretanto, vai se mostrar agora que é fundamentalmente impossível efetuar uma observação desse tipo, mesmo com quaisquer instrumentos ideais que se possam conceber. Em consequência, afirma-se que essas órbitas não têm significado físico. O projeto Imagens do Universo tenta chamar a atenção do espectador para a importância dos nossos pontos de vista, como observadores isolados que somos. Quando tentamos entender o universo, o nosso cérebro é incapaz de perceber e medir diretamente muito do que acontece ao nosso redor. O princípio da incerteza está relacionado com essas nossas limitações sensoriais. Além disso, todos os métodos que desenvolvemos para avaliar ou medir os eventos no universo visível constituem-se em apêndices da nossa memória. Da sua parte, o universo está nem aí para o que pensamos a seu respeito. É possível enumerar algumas coisas que ficariam do lado de fora do universo visível. Entre eles, a energia e a matéria escura, os buracos negros, o cone de luz futuro dos eventos e o próprio tempo que porventura existisse no interior desses cones virtuais. Apesar dessas limitações, os filósofos dos nossos dias não poderiam abrir mão da ciência. É que, graças a ela, hoje dispomos de dados científicos suficientes para permitir que façamos abstrações responsáveis sobre a natureza do universo. Isso não acontecia na antiguidade. Não vejo por que se deveria separar a filosofia da ciência, porque uma depende da outra. Einstein jamais pôs os seus pés no espaço exterior, mas, atuando como filósofo e cientista, previu que se estivesse no vácuo, não saberia dizer se o seu corpo estaria imóvel ou em movimento retilíneo e uniforme. Também abstraiu que se ele pudesse se movimentar na velocidade da luz, não saberia dizer se em algum momento estaria na crista de uma onda luminosa ou no seu vale, pois estaria sincronizado com a luz. Para o cérebro do grande pensador, não haveria oscilações no movimento da luz. A luz é a peça fundamental
para que possamos estabelecer os nossos pontos de vista. É ela que nos permite olhar para o céu noturno e ver as estrelas distantes, o que acontece sempre com atraso. Atuando como mensageira, a luz tornaria o próprio espaço uma entidade fantasma ou fictícia. Isto é, o espaço não teria o poder para nos comunicar quaisquer eventos de forma direta, seja ao nível dos átomos ou da escala astronômica. Para isso, ele precisa da luz e do tempo. Na verdade, o nosso cérebro é que precisa do concurso de ambos. O vácuo parece ser um lugar totalmente vazio e escuro no espaço entre as estrelas. No entanto, a luz está lá, mesmo sem poder se manifestar. Quando a luz e a radiação cósmica se manifestam para nós, já nos encontramos olhando para o nosso próprio passado. Isto é, a nossa memória, sustentada por esses campos elétricos da radiação, coloca-nos numa espécie de exílio temporal em relação ao verdadeiro universo, num lugar onde as partículas não podem ser apreendidas de forma direta. A virtual separação entre a luz e o espaço seria consequência do empacotamento da luz na forma de um fóton. Você não vê um elétron diretamente até que um quanto de luz o atinja e se espalhe na forma de um fóton. A partícula é, então, chamada de fotoelétron. Uma das peculiaridades da quantização da luz na forma de um fóton é que ela não demanda tempo mensurável. Após o choque entre ambos, o fóton e o elétron aparecem simultaneamente, fundindo-se numa coisa só. Por isso, na prática, não temos como separar a luz e o espaço. Isso levaria a interpretações equivocadas, como seria o caso de se pensar que as ondas de luz seriam contínuas antes do seu espalhamento. Mesmo sem poder medir qualquer intervalo de tempo entre o choque do quântum com o elétron e o espalhamento do fóton, o operador do sistema quântico tem a impressão viva de que a partícula é avistada com atraso e, portanto, fora da sua verdadeira posição. Somente o nosso cérebro seria capaz de perceber e traduzir essa informação subliminar na forma de um deslocamento espacial da partícula. Nenhum método experimental seria capaz de fazê-lo. Essa ilusão do deslocamento da partícula seria criada pela dependência da nossa memória em relação ao tempo. Para que uma partícula entre em movimento, é preciso que se registre a sua posição em mais de um tempo, de acordo com o conceito de velocidade instantânea. Vejamos o que nos diz Alan Tipler no seu livro Física para Cientistas e Engenheiros. À primeira vista, definir-se a velocidade instantânea de uma partícula em um determinado instante parece impossível. Em um dado instante, uma partícula se situa em um ponto específico. Se ela está posicionada em um ponto, como poderia se mover? Caso ela não esteja se movendo, como poderia possuir velocidade? Este paradoxo é resolvido se lembrarmos que, para se observar e definir um movimento, é necessário que se olhe para a posição do objeto em mais de um tempo. Portanto, mesmo sendo a quantização da luz um processo atemporal, em que as partículas reais estariam virtualmente imóveis, quando se trata dos nossos sentidos, o fóton espalhado atuaria também como se fosse uma unidade de tempo. O tempo está intrinsecamente ligado à curvatura do espaço. Um espaço plano não poderia abrigar o tempo. Por isso, a quantização poderia estar simulando a própria curvatura do espaço, algo que, de acordo com a física, não existe, porque não se pode medir diretamente. O espaço se curva porque a luz se curva e não ao contrário. Como a quantização seria um processo atemporal, essa curvatura do espaço seria fictícia ou ilusória, pelo menos até o momento em que a luz atingisse o elétron e se espalhasse. Isso poderia ser estendido para as órbitas planetárias, pois não se poderia avaliar o retrocesso de Marte sem o auxílio da luz do Sol, que o planeta reflete para o espaço. Kepler,
postulou que a órbita real dos planetas tinha que ser elíptica e não circular, como se pensava à sua época. No entanto, o movimento circular ganhou aparência de realidade física, mantendo a humanidade sob o seu jugo durante séculos. Quando vemos os diagramas que constam nos atlas de geografia, a impressão que temos é que todos os 8 planetas estariam dispostos praticamente sobre o mesmo plano espacial em relação ao Sol, com pequenos desvios. Existe um arco virtual no céu noturno, seguindo o sentido leste-oeste, em que os planetas se encontram mais ou menos alinhados. Não adianta procurar planetas muito mais ao sul ou mais ao norte dessa linha imaginária, porque eles não estarão lá. Considerando que a quantização ou o empacotamento da luz estivesse influenciando os nossos pontos de vista devido à aparente fusão entre a luz e o espaço promovida pela retenção do tempo, vamos analisar alguns desdobramentos teóricos. Quando repassamos o movimento da Terra para o Sol, em movimento aparente sobre a eclíptica, ele sugere que a órbita do nosso planeta seria circular e não elíptica. É que a imagem do Sol, não o próprio Sol, se movimenta durante o dia do leste para o oeste com velocidade e aceleração constantes, características próprias do movimento circular. Apesar da aparência de realidade física, esse movimento circular é ilusório e certamente deve-se ao comportamento do mensageiro do espaço e não ao próprio espaço. Com isso, fora do que se poderia medir diretamente, essa luz estaria anulando virtualmente a curvatura do espaço, graças à retenção do tempo. Parece confuso, mas vamos tentar visualizar nos diagramas. O cone de luz futuro do Sol, que reteria a luz por 8 minutos no nosso futuro, obedece à descrição de um cone reto. Como ele resultaria do giro de um triângulo retângulo sobre o seu cateto maior, a sua base seria formada por um círculo perfeito. Isso é o que vemos projetado no céu diurno, quando se trata do Sol em movimento sobre a eclíptica. Se você traçasse uma linha diagonal atravessando esse cone reto, obteria uma elipse, onde o Sol permaneceria sempre sobre um dos focos ou sobre a linha que uniria o vértice à base do cone. Essa inclinação real do espaço é que estaria por trás da órbita dos planetas, mas que estaria sendo ocultada para nós pela luz emitida pelo Sol. De alguma forma, o processo do empacotamento da luz atuaria a exemplo de uma lente gravitacional, mostrando-nos o Sol fora da sua verdadeira posição. Ele surge para nós com atraso e com a aparência que tinha há 8 minutos atrás. Como a formação do fóton não demanda tempo mensurável, cria-se a ilusão do movimento contínuo e relativo no nosso passado. Isto é, de acordo com Tipler, para se medir o movimento da nossa estrela, precisaríamos conhecer a posição que ela ocuparia em mais de um tempo. Isso parece colocar o marco zero do tempo definitivamente na nossa posição, devido à temporalidade do processo de formação do fóton. Se você se deslocasse no espaço, levaria esse marco a tiracolo, mantendo-se sempre no presente. Tudo à sua volta seria avistado com a aparência que tinha no passado. Outra curiosidade é que o marco zero do tempo não poderia ser deslocado da nossa posição para a posição de uma estrela distante, a não ser na teoria. Medir-se a posição do Sol através da velocidade da luz é um processo indireto de avaliação ou que resultaria da extrapolação de conceitos teóricos elaborados depois do espalhamento da luz do Sol junto a nós.